Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, modalidade online. Dessa forma, nós conseguimos levar a palavra de Deus até você, no conforto da sua casa e a muito mais pessoas. Espero que venha a ser bênção para você essa aula de hoje. Espero que tenha sido bênção para você toda a nossa série de estudos sobre a ética cristã baseada no Sermão da Montanha. Tem sido bênção para você? Compartilhe esses estudos para outras pessoas também poderem ouvir, também poderem ser edificadas. E no YouTube tem uma coisa que é o seguinte: quando você curte, compartilha esses estudos, ele também distribui a outras pessoas. Então, nos ajude nisso, né? E assim, outras pessoas vão estar sendo contempladas por esses estudos também. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7 de Mateus. Já estamos aí no último capítulo da série desse estudo e desse Sermão da Montanha, onde Jesus traz para nós ali o que é a vontade de Deus para aqueles que pertencem ao reino, aqueles que querem acessar o reino pela fé na pessoa de Jesus Cristo. São palavras de sabedoria, palavras do coração de Deus para cada um de nós. Se nós vivermos baseado nesse sermão, nós já vamos fazer tudo o que Deus espera de nós, com certeza. Claro que nós temos que estudar a Bíblia toda, conhecer a Bíblia toda, praticar muito do que o Senhor ensina para nós, mas esse sermão de Jesus da Montanha resume muito bem tudo que Deus quer nos ensinar a respeito da sua vontade e a respeito do nosso comportamento neste mundo para testemunhar a sua graça, testemunhar o seu amor, para testemunhar a salvação que ele nos proporcionou. Então a gente consegue sim mostrar para o mundo, dar um bom testemunho para o mundo, vivendo isso que Jesus, né, aqui. Hoje nós vamos falar sobre duas coisas muito importantes que têm a ver com a nossa perseverança diante de Deus, perseverança em fé diante de Deus, diante das situações difíceis que pode passar. E além dessa perseverança, também nesse texto de hoje vai nos falar sobre a bondade de Deus para conosco. Bondade que Ele age para conosco e que, consequentemente, também faz com que nós vivamos de forma bondosa para com os outros. Nós vamos ver isso onde? Aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, onde tem aqui um títulozinho na desse texto na Bíblia, né? Jesus encoraja a oração, mas ele vai falar muito mais coisas para nós nessa passagem. Então acompanhe a leitura comigo, onde Mateus registra a fala de Jesus dizendo o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou qual de vocês, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhes dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos seus filhos? Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei. Então nós vamos meditar nessa passagem agora, mas vamos pedir que o Espírito Santo nos auxilie, nos conduza nesse estudo. Pai Santo e amado, eu te louvo e agradeço pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, estar fazendo esse estudo com meus irmãos. Te peço que a sabedoria do alto esteja nos auxiliando, Senhor. Que essa sabedoria, ela nos ensine através das sagradas escrituras. Sabemos que tu és um Deus sábio, criador dos céus e da terra, mas queremos experimentar lampejos dessa sabedoria, Senhor, nos ensinando através dessa passagem. E que ao final desse estudo, todos nós fiquemos edificados e animados na fé, Senhor. Da mesma forma, Senhor, também o teu nome seja glorificado. Nós pedimos isso
Amém. Então, como eu falei, essa passagem, à primeira vista, ela traz para nós a importância da perseverança na oração, perseverança diante das adversidades e também traz para nós a revelação de um Deus infinitamente bom, comparado ao homem. E isso é muito importante porque quando nós vamos para o Antigo Testamento e quando fazemos uma leitura errada do Antigo, nós vemos ali um Deus cruel, um Deus que está toda hora julgando, está toda hora penalizando Israel, é um Deus carrasco. E eu estou pensando aqui, por exemplo, naquela figura, naquela imagem criada, por exemplo, lá em Êxodo, quando o povo de Israel está no deserto, já estão aos pés do Monte Sinai, e no alto do Monte Sinai existe lá uma nuvens espessas, negras, onde tem raios, trovões, e aquela visão toda é aterradora, e aquela visão, um texto mostra para nós, de que ali é a presença de Deus no alto no alto da montanha. Então, Deus está se apresentando primeiramente a Israel dessa forma furiosa, dessa forma, parece o deus grego Zeus, né, que tem um raio nas mãos pronto para atirar e fulminar pecadores, né? Então, essa visão fica na imagem de muitas pessoas de um Deus terror. E naquela passagem ainda fala de que ninguém pode se aproximar do monte, porque senão será morto nele. Então, temos essa imagem e nós vamos para o resto da Bíblia. Vemos esse Deus, de fato, sempre condenando Israel, penalizando Israel pelos seus pecados. Mas isso é uma leitura errada, porque nós temos que entender como é que Deus trata a sua revelação diante do seu povo, diante da necessidade que o povo tem em momentos específicos da sua história. Um povo de coração duro como era Israel, era necessário que Deus se apresentasse de uma certa forma. Isso é parte da revelação. Mas em muitos outros momentos nós vamos ver a revelação de Deus ali, um Deus de amor, um Deus de graça. Sim, Deus já se apresenta no Antigo Testamento, Deus de graça, de bondade, de misericórdia, a tal ponto que os salmistas diziam isso. Os salmistas constantemente falam desse Deus que é misericordioso, assaz benigno, longânimo para com o povo, né? Que se não fosse as misericórdias do Senhor, Israel já tinha sido consumida toda também. Então fala muito sim da bondade de Deus. Mas eu acho que o ápice dessa revelação da bondade de Deus, revelação de que Deus é um ser bom, não que ele tenha bondade, mas que ele mesmo é essencialmente bom, a revelação vem na pessoa de Jesus Cristo, através do Novo Testamento. Então nós vamos conhecer melhor esse Deus, o Deus que Jesus revela, como um Deus graça. É um Deus que julga, sim, mas é um Deus que também sacrifica seu próprio filho para salvar pecadores. Então, esse Deus ele é amoroso e ama de tal maneira que ele entrega seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse Deus foi revelado por Jesus Cristo e nessa passagem nós vamos ver isso, essa revelação desse Deus maravilhoso. E uma vez que sabemos que Deus é maravilhoso, bondoso para conosco, nós vamos ver também qual é a consequência para nossas vidas dessa bondade. Toda essa passagem revela isso. Então, vamos por partes. Primeiro, o texto vai dizer aqui, né, que nós somos orientados a pedir ao Senhor. E aqui não tem essa questão de fazer muitas reflexões teológicas, nada. Simplesmente o Senhor diz: peçam, procuram e batam. Quando ele diz: peçam lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Simplesmente o Senhor está dizendo isso. E aqui não exige muita formulação teológica, não precisa. E aí tem a questão aqui não tem condições. Só está dizendo: peçam, procurem e batam. Essa é a nossa tarefa. O resto é obra de Deus. E aí nós temos que ver que Deus também é um ser soberano. Deus ele tem sua própria vontade, propósito. Mas a princípio o que o Senhor quer
nos ensinar, nos incentivar, nos encorajar diante das aflições, diante das angústias, diante das necessidades da vida, nós podemos usar essa fórmula de pedir, de buscar e de bater na porta do Senhor. E aí, nós vamos fazer, digamos, pequenas comparações. Quem te faz essas comparações? E nessas comparações a gente pode contra-argumentar porque a gente acaba não tendo esse tipo de experiência de realmente pedir e receber. Nem tudo que a gente procura, a gente acha. E nem sempre quando a gente bate, né, a porta é aberta. E aí a pergunta que nós fazemos diante de Deus é: essa fórmula funciona ou não? E aí nós somos levados a pensar o seguinte: como de forma simples o Senhor está colocando para nós, então nós temos que também de forma simples entender que talvez o problema seja que nós estamos pedindo não corretamente, talvez a gente não esteja procurando corretamente, talvez não estejamos batendo corretamente. Quando é que a gente não faz isso corretamente? Quando nós estamos preocupados e somente em atender ao nosso querido eu, a um tipo de vontade de interesses terrenos, onde não está presente a justiça de Deus, não está presente o propósito de Deus. Tiago, lá em capítulo 4 da sua epístola, no versículo 2 e 3, ele traz para nós uma revelação muito interessante. Lá diz o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal para esbanjar em vossos prazeres. Essa pequena passagem de Tiago, ele está associando de que a pessoa que pede e não recebe é uma pessoa má. Por isso que ele começa dizendo: vocês cobiçam e nada têm, matam, invejam e nada pode obter. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Ou seja, ele está descrevendo aqui uma pessoa má. A tendência de uma pessoa má é desejar coisas más também, para atender aos seus egoísmos, atender aos seus orgulhos, atender às suas vaidades, às suas invejas, às suas ambições erradas. Porque ambições em si não é mal. Dependendo do que nós ambicionamos, pode ser uma coisa ruim. E aí, Tiago está colocando justamente isso, que a gente não recebe da parte de Deus alguma coisa que a gente ambiciona, que a gente pede, porque é uma coisa ruim. E ele diz que essa coisa ruim é porque as pessoas querem somente esbanjar prazeres, ostentar coisas. Então existe sim um tipo de pedidos que são errados, existe um tipo de buscas que não são corretas, existe uma forma de você bater da forma da qual realmente a porta não vai se abrir. Porque Deus não atende a um coração. Deus não atende a desejos que atenda somente ao orgulho, que atenda somente à ganância, ao egoísmo. A teologia fala de que o principal pecado que começou toda a maldade no mundo foi o orgulho. O orgulho tanto nos céus, de Satanás, que queria tomar o lugar de Deus, queria ser como Deus, mas o orgulho do homem também, porque quando ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, a proposta que a serpente faz é: sereis como Deus. Então, esse tipo de pedido, esse tipo de desejo, de fato, Deus não atende. E aí o Senhor nos ensina aqui a pedir e a buscar, no sentido de que a gente tem que ter fé e que tem que persistir nessa fé. E aí, persistindo nessa fé, pode alcançar quando esses desejos eles vão ao encontro daquilo que também está dentro do propósito de Deus e que cumpre a justiça. Tudo que está fora da justiça de Deus, Deus vai atender. Mas quando está dentro do seu propósito, dentro do seu padrão moral, dentro do seu padrão de justiça, quando não fere a justiça de Deus, tende a atender esses pedidos.
E aí Jesus ele fala essas três coisas para dar essa entendimento de insistência, né? Pedir, buscar e bater. Mas nós podemos entender cada um deles também de uma forma. Então, pedir tem a ver com a oração. Pedir é dobrar os joelhos, é confiar naquele a quem você está orando, é depositar totalmente fé nesse Senhor, depositar fé no amor que Ele tem para com você, de que pode lhe atender àquela necessidade que você está tendo naquele momento. Então, pedir tem a ver com o clamor. Quando a gente pensa, por exemplo, já na busca, tem a ver de a gente já ter uma ação. Porque pedir é passivo. É você que pede e é Deus quem vai agir. A busca, que é um passo além, é você sair da inércia, confiando em Deus, depositando a fé nele, e aí você também age, você também busca, você também procura, você também se torna responsável na ação. Por exemplo, quando Jesus conta aquelas parábolas em Lucas capítulo 15, né, da ovelha perdida, você vê ali uma ação do pastor em deixar 99 ovelhas, né, guardadas no aprisco, sair ao encontro, a busca, a procura da que está perdida. Então ele tem essa ação, ele vai ter que ficar em vigília, procurar em todos os cantos, debaixo do sol quente, enfim, ele vai ter o seu esforço nisso, mas confiando sempre. Tem um outro passo além, né? Além da petição, além de levantar e agir, tem também a questão do bater a porta, que aí vem uma questão interessante. Ao bater a porta, o Senhor nos conclama ao respeito, à reverência que nós devemos ter a Ele. Porque quando nós batemos a porta, nós ficamos também no estado de espera. Ou seja, a gente não pode sair arrombando a porta. A gente tem que respeitar aquele que é o dono da porta, o dono da casa, e ele sim abrir a porta e dizer: entre. Então, o bater a porta traz para nós essa consciência que nós temos que ter, que a gente pode pedir, que a gente pode buscar, mas que também nós temos que esperar que Deus, na sua boa vontade, ele abra a porta e ele diga: entre. Então, essas três coisas que Jesus coloca, ela traz esses três ensinos. Parte passiva da petição que é necessária, e é por aí que nós começamos, pela petição, pelo dobrar o joelho, por clamar ao Senhor, insistentemente. É como Jesus vai contar aquela parábola, né? Da viúva pobre, do juiz iníquo, de que insistentemente ela incomodava ele. Jesus está dando um exemplo sobre a oração que nós orar sem cessar, insistente. Mas tem também a parcela da nossa ação, que é buscar, procurar, fazer alguma coisa. Muitas coisas que a gente quer, ora a Deus, mas também tem que ter uma ação. Por exemplo, se nós estamos pedindo de Deus o emprego, é necessário também que a gente bata na porta das empresas, a gente leve currículos, que a gente fale com amigos que estão trabalhando e eles possam nos indicar. É necessário que a gente se esforce para ter uma profissão, qualificar. Existe, às vezes, muita oferta de emprego, mas que a gente não está qualificado. E o buscar nesse sentido tem a ver com a gente também estudar, se preparar, ganhar as habilidades ali para poder atender a demanda e o que é exigido do profissional para certos trabalhos. Tem a parte também, né, de quando a gente está querendo alguma coisa da parte de Deus, que a gente também espere Ele dizer, entre. Ele abre. Agora, tudo isso tem que ser feito com muita fé e na confiança da bondade do Senhor. Temos que ter total confiança nessa bondade, porque Deus, Ele é bom. Essa que é a revelação mais importante que Jesus trouxe. Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é assaz benigno.
nós podemos ir com essa? Porque Deus, ele, de antemão, prepara todo o bem para nós, a pessoa de Cristo. Em Cristo Jesus, ele revelou ser um bem para nós. A pessoa de Cristo é crucial para o nosso entendimento de quem foi Deus e quem é Deus. Deus, ele se revela no próprio Cristo. E aí traz uma coisa interessante, porque Jesus, ele vai dizer também que eu sou a porta. Lá em João 10:10 ele fala, né? Então, nós que estamos batendo nessa porta, a garantia que nós temos de que Deus pode nos atender é que Ele mesmo é a porta, na pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Jesus diz que todo aquele que o Pai enviar a Ele de maneira nenhuma o lançará fora. Né? Ele acolhe, Ele se abre para essa que vai até Ele. Deus, ele se revela na Jesus Cristo, e Jesus Cristo também, em uma dessas suas tipologias, será a porta, na qual nós estamos a porta batendo. Jesus tem o maior prazer, a sua bondade, a sua mansidão. Ele me faz o convite da graça, né? Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é a porta a qual nós estamos batendo, e nós podemos ter a fé que ele se abre para nós. E esse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele traz todo o bem que nós podemos imaginar e precisar. Quero ler para você um texto que eu sempre gosto muito de lê-lo, que está em Efésios capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, onde ele diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O texto fala de uma coisa já efetiva, de uma coisa já dada. E Paulo, sabendo dessa coisa já dada, sabendo dessa bondade, ele começa esse texto dizendo: Bendito, glorificado seja, louvado seja o Senhor Deus e Pai nosso Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Cristo Jesus. Então nós temos uma garantia, Paulo está nos dando, de que o Senhor realmente já nos abençoou. Ele já tem toda uma riqueza para nos dar. Parte dele. Deus, ele tem coisas maravilhosas que olhos não viram, ouvidos não viram, nem subiu ao coração do homem. Ele tem para aqueles que ele ama. Ele nos ama. Ele enviou seu filho para provar que nos ama. Ele fez com que seu filho morresse na cruz para provar que nos ama. Então, baseado nessa prova que já está estabelecida, podemos contar que toda sorte de bênção também já está à nossa disposição. E ainda mais, porque nós seres humanos queremos a alegria, queremos a felicidade, queremos o bem-estar, nós desejamos coisas muito boas para nós. Às vezes as pessoas, elas não sabem o que é bom para elas mesmas. Principalmente depois da queda. Uma das coisas que a nossa teologia reformada defende é que na queda, pecado, que é chamado pecado original, naquela queda houve efeitos noéticos, prejuízos noéticos, ou seja, prejuízo na nossa mentalidade. Então, com a queda, a nossa forma de pensar muda. A gente não pensa mais segundo Deus e segundo a cosmovisão de Deus. E como a gente não pensa mais segundo Deus, a gente pensa de forma terrena, mundana e pecaminosa. A tendência é os nossos desejos, baseados nessa outra forma de pensar, é ser desejos que trazem mal para nós mesmos. Por isso que Jesus vai dizer que há caminhos do homem, né? Caminhos que o homem acha que são de vida, mas no final é de morte, porque ele mesmo ele é cego, né, espiritualmente falando, ele não consegue enxergar. E aí a tendência é as pessoas quererem coisas para si que não são boas, que leva a um estado de prejuízo. E aí basta a gente estudar toda a história da humanidade para ver o quanto as pessoas desejaram coisas que trouxeram mal para si mesmo. E aí nós vamos aprender com Tiago, lá no capítulo 1, versículo 17, que, na verdade, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, sendo do Pai das luzes, que não pode existir variação ou sombra de mudança.
Então, realmente, as coisas boas mesmo da vida, aquilo que realmente faz-nos bem, que nos gera de fato alegria, felicidade, bem-estar, satisfação e que faz um sentido para a nossa vida, essas coisas, elas só podem vir do alto. E toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Elas são lá do alto. Elas não são terrenas, lá do alto. As coisas terrenas, elas estão aqui somente para nos servir. Que coisa terrena eu estou falando? Estou falando do alimento, estou falando da beleza, da criação. Tudo que Deus colocou para nós, de elementar já estar aqui na terra. Mas para aquelas coisas últimas que são da alma, porque tudo que tem nesse mundo aqui, que Deus nos dotou, que nos deu, a partir da sua graça maravilhosa, é para atender às necessidades do corpo. Mas existem necessidades da alma que o mundo não atende. Só Deus atende. Como dizia, né, os teólogos do passado, existe um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. Então, essas boas dádivas verdadeiras são do alto. E aí sim elas vão atender a essas necessidades. Vai trazer a felicidade de fato. Trazer de fato aquilo que tanto ansiamos. E às vezes a gente nem sabe pelo que a gente anseia. Sabe, às vezes. Então, essa primeira parte do nosso texto, o Senhor está nos ensinando, então, esse encorajamento a pedir, a buscar e a bater e confiar na bondade de Deus que vai abrir essa porta para nós. E essa bondade de Deus, Jesus fala através dessa pequena parábola, não é parábola, na verdade, é uma exemplificação, né? Onde ele diz: ou quem de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, não lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará as coisas boas aos que lhe pedirem? Jesus traz aqui a comparação entre Deus e o ser humano. O ser humano sendo mau, como nós somos maus, principalmente os não regenerados, mas regenerados também precisam trabalhar, né, essa questão da bondade no coração, cada vez crescer espiritualmente para poder adquirir o caráter de Cristo, que é um caráter de bom e humilde coração. Mas, enfim, eu estou dizendo assim, vocês que são maus, nós, os seres humanos que somos maus, a gente atende de forma boa aos filhos quando nos pedem. Aí ele vai dar o exemplo, quando um filho pede um pão, ninguém dá uma pedra. Né? O pai, nem uma mãe dá uma pedra para um filho que está com fome e pede pão. Outro também, quando um filho pede um peixe, não vai dar uma cobra, que é uma coisa mortífera, né, ao filho, expondo o filho ao risco. Então, nós que somos maus, a gente tende a agir de forma boa para com os filhos, mais Deus ainda. Porque Deus, essencialmente, ele é bom, Deus não existe mal nenhum, então em Deus nós podemos contar que ele sim fará mais bem ainda, dentro daquilo que nós colocamos. E essa bondade de Deus, ele atende também, segundo necessidades reais, necessidades que não são para atender ao queridinho do eu, para a satisfação do eu, do ego, né? Para as vaidades e para as ambições, mas sim para atender realmente aquilo que é necessário e que de fato é coisas boas. Porque, como eu falei, às vezes a gente tende a interpretar as coisas erradas na vida. Às vezes certas coisas que a gente acha que é bom, na verdade, não é. E aí acaba que a gente vai mais tarde somente verificar que não era bom e depois o prejuízo causado. Deus, por outro lado, só nos dá coisas boas. É isso que o texto está dizendo. O Pai de vocês que está no céu, para coisas boas aos que lhe pedirem. Então, a proposta de Deus é nos dar o que é bom. É isso que é interessante. Então, quando a gente pede o que é bom, ele nos dá o que é bom. Quando nós pedimos o que é mal aos olhos dele, ele vai dar para nós o que é bom. E às vezes é o que a gente não está esperando, mas é que é bom. Por quê?
Uma coisa que nós compreendemos a partir de Paulo é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Paulo diz isso em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus faz coisas para o nosso bem, ainda que a gente às vezes não entenda. Porque como a nossa mentalidade precisa ser transformada pela renovação da nossa mente, como Paulo diz em Romanos 12, né? Enquanto não está totalmente transformada, enquanto a gente não pensa segundo a visão bíblica, segundo a visão de Deus, às vezes a gente tenta interpretar coisas boas como ruins, coisas ruins como boas. Às vezes a gente quer coisas que para nós parecem ser bom, mas são ruins. Quando acontecem coisas conosco que a gente interpreta como ruim, na verdade depois a gente vai descobrir que é coisa boa. E aí vem toda a questão, por exemplo, do sofrimento humano. O sofrimento humano, a princípio, a gente sempre analisa que é uma coisa ruim. Não quer sofrer. Mas existem algumas coisas na vida da gente que são necessárias acontecer para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para gerar experiências em nós e essas experiências nos fortalecer nosso caráter, nossa personalidade e a nossa fé. E aí, pega, por exemplo, os dois exemplos básicos e mais emblemáticos da Bíblia, que é Jó e José, filho de Jacó. Os dois passaram por sofrimentos terríveis, onde muitas pessoas jogariam a toalha, perderiam a fé e se sucumbiriam. Esses dois saíram mais fortalecidos, saíram maiores na fé, no caráter. Essas duas pessoas podiam sofrer qualquer outra situação que já não o afetava mais, dada a experiência acumulada com o passado. Então, o sofrimento, e aí tem uma questão que Paulo coloca, né? Que o sofrimento segundo o mundo é para a morte, mas o sofrimento segundo Deus é edificação, para nossa alegria. Isso é interessante. Vou colocar o texto para você ver essa passagem, mas Paulo quer nos ensinar exatamente que o sofrimento do mundo, causado pelo mundo, ou o sofrimento que nós mesmos causamos por decisões erradas, essas produzem tristezas. Mas o sofrimento segundo Deus, aquilo que é permissão de Deus para que a gente passe, isso é para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para que a gente saia fortalecido, nossa personalidade, nosso caráter e, como já disse, a nossa fé. Porque todas as coisas operam para o nosso bem. E aí, quando a gente experimenta todas essas coisas, nós começamos a experimentar, entendendo que Deus é bom, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. É isso que o Senhor quer que a gente aprenda, quando ele diz que o Pai nos dará coisas boas. Então a gente tem que aprender a experimentar essas coisas boas de Deus, segundo a visão do próprio Deus. E aí, quando temos essa visão do próprio Deus, nós vamos cumprir aquilo que Paulo fala lá em Romanos 12, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele nos dá pela graça e a gente cresce nisso, na medida da fé que Deus reparte a cada um. Isso é para o nosso. E aí, uma vez que a gente aprende com Jesus Cristo aqui, que nós temos que ser persistente na oração, na procura, no bater a porta, que a gente pode contar com a bondade de Deus, que se revela em Jesus Cristo como a própria porta que se abre para nós, de que Deus ele é bondoso e só faz coisas boas para nós, aí o Senhor agora joga uma responsabilidade para nós. A responsabilidade de nós mesmos sermos bons também. Porque aqueles que experimentam a bondade de Deus, que usufruem da bondade de Deus, e o fruir é uma coisa muito importante, né? Agostinho, o teólogo do passado, ele dizia que nós temos que aprender a fruir de Deus, que é usufruir. Quando a gente usufrui de Deus, a consequência é que a gente tem que também manifestar coisas boas de Deus, ter a extensão da bondade de Deus para com o mundo, para com os outros. E aí Jesus nos convoca, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas.
Então, o Senhor traz para nós aqui um quê de responsabilidade. E aí ele aprimora, né, o Antigo Testamento. Nós começamos a falar no início dessa série de estudos sobre essa questão. Jesus ele não veio anular a lei, ele veio aprimorar a lei, ele veio ampliar a lei, ele veio tornar a lei algo totalmente diferente para aqueles que agora pertencem ao reino, porque quem está no reino vive diferente de quem está no mundo. Quem está no mundo, sem a regeneração do Espírito, precisa de leis para lhes frear, né, os maus desejos do coração. Quem está no reino de Deus e usufrui da ação do Espírito Santo, na regeneração, na transformação do seu ser, as leis que temos aqui é somente para que a gente tenha uma prática de vida que manifeste que Deus fez nas nossas vidas. Porque uma coisa que nós precisamos ter bem consciente, distinguir bem na nossa vida é o seguinte: a partir do reino de Deus, a partir de Jesus Cristo, muito mais do que a gente se preocupar do que não fazer, é nós nos preocuparmos com o que fazer. Então, por exemplo, os fariseus e pessoas legalistas tendem muito a dizer que você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. E aí a vida da pessoa vira um negócio de não toque, não faça isso, não faça aquilo. Paulo mesmo critica até tudo isso, né? E aí, quando a pessoa se prende ao que não pode fazer, ela esquece o que ela deve fazer. E ser cristão é muito mais fazer. E o que nós temos que fazer? Aí vem, não é, esse sermão da montanha, onde o Senhor diz para nós o que nós temos que fazer. Então, na antiga aliança, o mandamento ele tinha uma proposta meio que negativa, no sentido, né, de que não façam mal ao próximo. Essa era a proposta do Antigo Testamento. Não faça nada de mal ao próximo. Jesus traz uma diferença aqui que é faça o bem ao próximo. Jesus ele sai do negativo para vir para o positivo. Então, quando ele diz, portanto, tudo que vocês querem que os outros os façam, façam também vocês a eles, porque esta é a lei dos profetas. Ou seja, a ideia que o Senhor tem para nós é o seguinte: você só deseja coisas boas para você. Você quer que as pessoas façam coisas boas para você. Mas aqueles que me seguem, aqueles que têm fé em mim, aqueles que são meus discípulos, se preocupem primeiro em fazer aos outros aquilo que você gosta que fizer. E ainda que não façam com você, faça aos outros. Entenderam? É isso que o Senhor espera de nós, que a gente aja sempre de forma positiva, que a gente sempre tenha proatividade. Isso quer dizer o quê? Iniciativa em fazer bondade aos outros. Por quê? Porque nós já participamos da bondade de Deus. Acabamos de ler aqui que o Senhor, ele é bom e faz boas coisas aos que lhe pedirem. Então, se a gente experimenta, se a gente prova e vê o quanto o Senhor é bom, agora nós temos que ser bom para a gente provar que é filho desse Deus, para provar que a gente participa dessa bondade, para provar que a gente pertence a um Deus bom. Então, ser cristão tem essa demanda, ser cristãos tem essas quê de responsabilidades. Esse texto, pequeno texto, nos ensina tudo isso. Nos ensina que nós podemos ser encorajados a pedir, a buscar, a bater e a contar com essa bondade desse Deus. Em Jesus Cristo é a porta a qual se abre, a qual atende, nada nos falta. Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que ele está sempre à nossa disposição, a ponto de que ele diz: conte comigo e seja solidário ao próximo. Dê ao próximo também. Ele tem a fonte viva, onde nunca falta. Portanto, peça, busque, bata por coisas que sejam boas para você, sejam necessárias
áreas, não para esbanjar em prazeres, não para atender a, a vaidades, a eis, mas que seja algo realmente bom. Paulo fala lá em Filipenses 4:8, né, que a bondade é tudo que é louvor, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que tem realmente boa fama, honra, isso ocupe nossos pensamentos e nossos desejos. E aí o Senhor vai atender isso. Amém? Você seja encorajado por isso. Ficou alguma dúvida? Nos pergunte nos comentários que a gente vai responder na próxima aula. E espero que na próxima aula você esteja aqui conosco de novo, dando continuidade a esse estudo. Nós possamos. Comente também alguma coisa que queira dar para nossa mútua edificação. Deus abençoe e até a próxima aula.